Som. O novo épico do Christopher Nolan finalmente chegou nos cinemas. E o resultado? Obviamente, um sucesso absoluto de crítica e de público também. Mas existe uma história bem curiosa por trás desse lançamento, na verdade. Porque durante muitos meses, muita gente parecia muito mais interessada em discutir o que estava no elenco do que o próprio filme. Antes mesmo da primeira cena sequer ser exibida, sequer alguém tivesse assistido algo. Antes que qualquer crítica especializada tivesse dito alguma coisa. Antes das primeiras impressões da imprensa. A Odisseia já estava cercada por uma enorme controvérsia online. As redes sociais, elas foram tomadas por discussões muito acaloradas, porque vários vídeos acumulavam milhões e milhões de visualizações e perfis dedicados à cultura pop publicavam previsões catastróficas, quase que uma má vontade com o filme mesmo. Segundo eles, Nolan estava destruindo Homero, desrespeitando a mitologia grega, sacrificando, na verdade, a fidelidade histórica. E tudo isso estava acontecendo por causa de escolhas do elenco. É isso mesmo. O curioso é que boa parte dessas críticas surgiu quando ninguém tinha visto sequer um minuto do filme. Eram discussões baseadas apenas em rumores, especulações e interpretações bem precipitadas. Agora que o filme foi lançado, vale a pena olhar para trás e analisar o que realmente aconteceu. Eu só vou dizer que, na verdade, aqui não vai ser uma crítica sobre o filme em si. A minha opinião você pode conferir lá no Instagram. Aqui eu vou falar sobre uma outra coisa que tá acontecendo, porque a história dessa polêmica talvez não seja tão interessante quanto foi a própria jornada do Odisseu. Tudo começou quando lá nos primeiros rumores do elenco começaram a circular pela internet. Como acontece com praticamente toda grande produção de Hollywood, informações estavam muito incompletas e elas começaram a ser compartilhadas como se fossem fatos reais. Entre esses rumores, um deles ganhou uma força muito grande e muito rápida. A alegação de que Elliot Page interpretaria Aquiles. E foi aí que a situação então chegou num ponto que explodiu. Milhares de comentários surgiram instantaneamente. Muitas pessoas sequer procuraram, confirmar se a informação era verdadeira ou não era. Elas simplesmente aceitaram o rumor e passaram agora a falar mal, criticar na verdade. Os vídeos deles começaram a aparecer dizendo que Nolan havia abandonado a fidelidade do texto original. Outros afirmavam que o diretor estava cedendo a pressões ideológicas. A discussão ela tomou proporções gigantescas, mas havia um pequeno probleminha aí. Nada disso era verdade. Quando os detalhes oficiais foram divulgados, ficou claro que Elliot Page interpretava Sinon, e esse que era um personagem completamente diferente. Sinon, na verdade, é um guerreiro grego que ele é ligado diretamente ao plano do cavalo de Troia. Nem troiano ele não é. Na tradição mitológica, ele desempenha um papel fundamental ao convencer os troianos de que o gigantesco cavalo de madeira era, na verdade, uma oferenda inofensiva. Ou seja, um personagem associado à inteligência, à estratégia e à manipulação. Ele não era o guerreiro Aquiles. E o mais curioso ainda é que Aquiles praticamente nem aparece na narrativa desse filme, ele é comentado vagamente. A história, ela acompanha o retorno de Odisseu a Ítaca após a Guerra de Troia. Aquiles aqui nesse ponto, ele já estava morto e a maior parte dos eventos já tinha acontecido também. A presença dele é muito mais simbólica do que física. Ou seja, a principal polêmica do início da produção nasceu em cima de uma informação que estava incorreta. E mesmo assim, ela continuou circulando por muito tempo. Porque muitas vezes a indignação ela se espalha muito mais rápido do que os fatos. Mas o Elliot Page não foi o único alvo desses rumores maldosos. Também quando foi confirmado que a Lupita Nyong'o interpretaria Helena de Troia, uma nova onda de críticas tomou conta da internet. E dessa vez o argumento era a chamada fidelidade histórica. Segundo alguns críticos, Helena devia seguir uma imagem específica construída ao longo dos séculos. Figura clássica da mulher
mulher branca, de cabelos claros e beleza idealizada. Rapidamente surgiram vídeos, posts e comentários afirmando que Nolan estava descaracterizando a personagem. Algumas figuras públicas entraram até na discussão disso também. Empresários, comentaristas políticos e influenciadores passaram a usar o filme como um exemplo de um suposto problema em Hollywood. Ah, meu amigo, mas existe aí uma questão muito importante aqui. Qual é exatamente a aparência canônica de Helena de Troia? A resposta talvez surpreenda muita gente, porque na verdade Homero ele nunca ofereceu uma descrição física detalhada que corresponda às imagens populares difundidas por filmes, pinturas renascentistas e adaptações mais modernas também. O que o poema enfatiza é a beleza extraordinária da Helena, a sua capacidade de fascinar as pessoas e o seu impacto emocional e também político. Mas não existe uma ficha técnica detalhada completa da personagem. Grande parte da imagem que temos hoje da Helena foi construída por artistas que viveram séculos depois de Homero. Ou seja, muitas pessoas estavam defendendo, na verdade, ali, uma versão mais moderna da personagem, enquanto acusavam Nolan de não respeitar o texto original. Além disso, a questão ela ignorava completamente o talento da atriz Lupita Nyong'o. Porque a Lupita, ela é vencedora do Oscar, gente. Ela não tem que provar nada pra ninguém. Ela possui uma carreira reconhecida internacionalmente. E no filme, ela ainda assume o desafio adicional de interpretar Clitemnestra, a irmã gêmea de Helena. Uma atuação dupla que exige nuances completamente diferentes. Mas boa parte do debate sequer chegou a discutir essa sua performance. A conversa ficou presa apenas pela aparência. E existe um detalhe bem curioso em toda essa história. De repente, parecia que o mundo inteiro havia lido Homero. Olha, as redes sociais ficaram cheias de especialistas em mitologia grega do nada. Pessoas discutindo ali a fidelidade histórica ao texto original, detalhes da Guerra de Troia. Nossa, características bem específicas dos personagens e descrições minimamente feitas da tradução do livro pro filme. E claro que não tem nada de errado, né, então, em você conhecer e estudar esses temas. O curioso é perceber que esse fenômeno parece que ele só surge toda vez que uma grande adaptação ela é anunciada. Quando a Odisseia ela começou a gerar polêmica, parecia que milhões de pessoas já tinham acabado de terminar a leitura do poema de Homero. Mas, meus amigos, quem acompanha a cultura pop já há algum tempo já viu esse filme antes, eu não tô nem falando da Odisseia. Aconteceu também com grandes outras obras como O Senhor dos Anéis, aconteceu com Duna e também aconteceu com Percy Jackson recentemente. Um caso que ficou bem marcado também foi A Pequena Sereia da Disney, a adaptação em live action. E vai acontecer novamente com toda a grande franquia. De uma hora para outra, a internet inteira se transforma em especialista naquele assunto muito específico. Mas ainda exige algo muito mais interessante, sabe por quê? Porque muitas vezes essas pessoas escolhem cuidadosamente quais mudanças elas consideram aceitáveis e quais elas decidem transformar em escândalo. Porque na verdade, as adaptações elas servem para mudar muitas coisas o tempo todo, elas sempre mudaram. Percy Jackson alterou vários eventos, vários personagens e as cronologias do Senhor dos Anéis fizeram a mesma coisa também. Até mesmo o Denis Villeneuve ele fez mudanças importantes para poder adaptar Duna. A gente pode pegar um outro exemplo também, que os filmes do Harry Potter, eles removeram personagens e subtramas inteiras por completo para poder fazer essa adaptação. O universo cinematográfico da Marvel, ele alterou origens, acontecimentos e personalidades de inúmeros personagens dos quadrinhos para o cinema, mas raramente a gente vê o mesmo nível de indignação para todas essas mudanças. Como se parecesse que algumas pessoas utilizassem a ideia de fidelidade ao material original de maneira muito, mas muito seletiva. Certas alterações, elas passam quase que despercebidas, né? Outras, elas se tornam praticamente o centro de uma guerra cultural. A preocupação, ela é realmente a fidelidade ao texto original?
Será que ela é? Ou a fidelidade é apenas um argumento escolhido para poder justificar um desconforto que tem em outra origem em específico? Porque, na verdade, é que nenhuma adaptação ela é uma cópia. Porque se o objetivo fosse reproduzir exatamente um livro, bastaria você ler o livro então, né? O trabalho de um cineasta, na verdade, nunca foi e nunca vai ser copiar, é interpretar. É traduzir uma história para uma linguagem completamente diferente. Uma adaptação é, por definição, uma releitura, na verdade. Foi assim que foi com muito tempo por Shakespeare. Foi assim também que o Tolkien fez. Foi assim também com Frank Herbert. E também foi assim com todos os quadrinhos da Marvel. E claro, o que não foge à regra é também assim com Homero. Sabe, mas o mais interessante é que essa situação, infelizmente, ela não é nova. Na verdade, Hollywood vem enfrentando esse mesmo ciclo há muitos anos. Primeiro surge uma escalação considerada controversa, depois aparecem várias críticas direto nas redes sociais. Em seguida surgem previsões de que não, esse é certeza que vai ser um fracasso. Então, quando a obra finalmente é lançada, vem a discussão e muda completamente de direção. Foi exatamente isso que aconteceu com Halle Bailey quando fez o live action de A Pequena Sereia. Outro exemplo também a gente pode ver da Leah Jeffries em Percy Jackson. A gente viu também isso acontecendo com Steve Toussaint em House of Dragon. Em Mad Max, A Estrada da Fúria, ele foi acusado por algumas pessoas de meio que transformar a Furiosa na verdadeira protagonista da história. Isso incomodou muita gente, né? A gente sabe por quê. Anos depois, agora, né, a gente pode ver que o filme é considerado uma das maiores obras de ação já feitas no cinema. O Coringa, então, ele foi cercado por previsões alarmistas mesmo antes da estreia dos filmes. Mas quando chegou nos cinemas, acabou se tornando um fenômeno cultural e rendeu um Oscar para Joaquin Phoenix. Duna também passou por muita desconfiança, porque esse é um caso que, por muitas décadas, muita gente acreditou que a obra era impossível de adaptar, era inadaptável, né? Hoje a gente pode ver que é uma das franquias mais respeitadas no cinema moderno. Até mesmo se a gente pegar Senhor dos Anéis, ele enfrentou muita resistência. E talvez o caso mais parecido com o de Nolan seja do seu próprio outro filme, que foi O Cavaleiro das Trevas. Quando o Heath Ledger foi anunciado como Coringa, a internet, meu Deus, reagiu super negativamente. Porque não podia, esse ator não tinha nada a ver, mas bastou o filme estrear que todo mundo mudasse completamente de opinião. Hoje, essa atuação é considerada uma das maiores da história de todos os Coringas e da história do cinema também. Em todos os casos, parece que o padrão ele é identificável, ele é o mesmo, né? O ataque começa antes que as pessoas de fato tenham sequer assistido a obra. Para entender as decisões do Christopher Nolan, é preciso entender qual era o seu, talvez, real objetivo com isso, né? Porque a ideia não foi criada para ser uma reconstrução histórica fidedigna, total, página por página, da Grécia Antiga, porque na verdade não é um documentário para fazer isso, né? Não estamos aqui numa aula de arqueologia. Na verdade, ela é uma adaptação cinematográfica de um mito. E mitos sobrevivem justamente porque são interpretados. Cada geração, ela conta essa história de uma forma completamente diferente, não tem como fazer igual sempre. Quando Nolan escalou a Zendaya como Athena, estava tentando deixar algo bem claro, que a sua versão de Odisseia seria um ponto entre o passado e o presente, entre, na verdade, a tradição clássica e a cultura pop moderna. A intenção não era reproduzir ali uma fotografia exata do passado, era na verdade capturar a essência universal da jornada de Odisseu. E talvez seja aqui que está a principal lição de toda essa história. Porque a gente agora, né, a gente vive numa época em que os trailers são analisados quadro a quadro, frame a frame, e os rumores eles se espalham assim, ó, em questão de segundos. Recortes de entrevistas eles viralizam totalmente sem contexto. E opiniões elas são formadas cada vez mais cedo. Mas o cinema, ele na verdade não é feito só de manchetes, né? O cinema, ele é uma experiência a ser vivida. Você não pode assistir um filme com a intenção de odiar ele. Você pode assistir o filme e você ter várias interpretações dele. Você pode amar, você pode sair decepcionado, ou pode sair completamente surpreendido também. Mas a conclusão, ela tem que vir de você, ela tem que ser sua. Não do influenciador que você ama de coração, e não de uma postagem que virou meme ou é viral. Não de alguém que sequer assistiu o filme. Ela é só sua.
Porque a arte, ela sempre foi, na verdade, uma experiência muito pessoal. As críticas, claro, elas têm sim o seu valor. As análises têm o seu valor. Os comentários também têm muito o seu valor. Mas nenhuma delas substitui a experiência de assistir a obra por conta própria. No caso de A Odisseia, muitas pessoas decidiram que o filme já seria um fracasso mesmo antes dele sequer ter estreado. E agora, né, que a gente já viu que o filme saiu nos cinemas, cada espectador tem a oportunidade de fazer aquilo que deveria ter feito desde o começo. Você sabe o que é, né? Simplesmente assistir e refletir, tirar as suas próprias conclusões. Porque no fim das contas, a história da polêmica de A Odisseia revela algo muito interessante sobre a forma como consumimos cultura hoje em dia. Muitas vezes reagimos muito mesmo antes de sequer compreender o que está acontecendo. Julgamos mesmo antes de assistir e já vamos condenando exatamente antes de sequer conhecer. Mas a arte, ela sempre foi muito maior do que essas disputas momentâneas, né? Os mitos gregos, eles sobrevivem por quase 3.000 anos, porque eles falam exatamente sobre isso, sobre as experiências humanas e como elas são universais. Ela pertence a mim, ela pertence a você, ela pertence a todo mundo. E talvez essa seja a maior mensagem da adaptação do Christopher Nolan. Não importa realmente quem interpreta os personagens. O que importa realmente é a força que essa história tem, a emoção que essa jornada vai realmente causar em cada telespectador e a capacidade que essas narrativas têm de sempre conectar pessoas de diferentes épocas, culturas e também gerações. A Odisseia, ela vai continuar sempre viva e daqui a algum tempo vai ter uma outra adaptação também. E justamente por isso ela pode ser recontada de várias formas diferentes para vários públicos diferentes, sem perder aquilo que a tornou exatamente isso, um clássico eterno. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha e deixa também um comentário aqui sobre o que você achou de A Odisseia, se você assistiu, se você não assistiu, o que você achou do assunto. Eu sou o Dom Florentino e se vê logo menos. Tchau!